Eu entro na espaçonave e por alguns segundos eu ainda finjo que sou dono de mim. Ainda tenho planos, ainda tenho futuro. Ainda carrego essas palavras humanas como amuletos, como se elas funcionassem no vácuo. Mas aí vem a contagem, e eu percebo uma coisa. A Terra nunca foi meu lar por amor. Foi por falta de escolha. Eu sinto a vibração entrando pelos ossos. E não é só o motor, é o peso invisível de tudo o que eu deixo para trás. Pessoas, ruas, memórias, brigas idiotas, promessas que eu fiz sem ter certeza. Aquelas pequenas urgências do dia a dia que pareciam gigantes. E que daqui a pouco vão virar poeira emocional. 3, 2, 1. E quando a nave sobe, não é como em filme. Não é bonito, não é suave. É brutal. Meu corpo é esmagado contra o assento, como se o universo estivesse tentando me convencer a desistir. Eu engulo seco, a respiração vira trabalho pesado, e por um instante eu penso: é isso. É assim que a Terra me expulsa. A atmosfera vai ficando para trás, camada por camada, como se eu estivesse atravessando pele. Eu atravesso o céu, e o céu simplesmente acaba. E quando acaba, eu entendo, pela primeira vez, o que silêncio realmente significa. Não é um silêncio de quarto escuro, é um silêncio de indiferença. A nave estabiliza, a gravidade enfraquece, meu estômago flutua junto com meus pensamentos. Eu giro devagar, e então eu vejo a Terra, pequena, azul, ridícula de tão bonita. E, por alguns segundos, eu sinto orgulho. Eu penso nas cidades, nas vozes, nas músicas, nas histórias. Eu penso, olha só o nosso mundo. Mas isso dura pouco. Porque, quando você vê a Terra do lado de fora, você percebe um detalhe que ninguém gosta de admitir. Não dá para enxergar as fronteiras. Não dá para enxergar o dinheiro. Não dá para enxergar quem ganhou e quem perdeu. Não dá para enxergar quem tem razão. Daqui, todas as guerras parecem infantis. Todos os impérios parecem delírios. Toda a nossa seriedade vira comédia. Eu fico olhando e sinto uma coisa estranha, quase vergonhosa. Eu me lembro de quantas vezes eu briguei por coisas minúsculas, por status, por opinião, por orgulho, por curtidas, por estar certo. E a Terra nem percebe. Ela só gira. Eu acelero. A nave aponta para longe. E o planeta vai diminuindo como uma lembrança que some. Primeiro vira uma bola. Depois um ponto. Depois, um nada tão simples que machuca. E aí vem a primeira sensação de verdade. Eu não tô indo para o universo. Eu estou sendo engolido por ele. A Lua passa como um rosto pálido, distante, sem expressão. Marte aparece como uma cicatriz vermelha. Júpiter surge como um monstro, uma esfera tão grande que parece errada, com tempestades que poderiam engolir a Terra inteira, como se fosse um copo d'água. E eu penso, isso aqui é o nosso quintal. O nosso quintal já é monstruoso. O sol fica para trás, como uma lâmina brilhante. E eu sinto um medo que não é medo de morrer. É medo de perceber, porque longe da Terra, o universo não é acolhedor. Ele não tem intenção. Ele não quer nada. Ele não planeja, não julga, não perdoa. Ele só acontece. Eu olho para o painel, para as telas, para os números. E tudo começa a parecer uma piada. Porque não importa quantos dígitos eu entenda, eu não consigo entender o tamanho do que eu estou atravessando. A luz tem limite. O tempo tem limites estranhos. E eu sou uma coisa pequena, dentro de uma caixa, atravessando um abismo que não liga para mim. Agora eu vou mais longe. Eu passo pela região onde os planetas são só memórias de poeira e rocha. Eu deixo para trás o conforto psicológico de estar perto de casa. E quando a escuridão de verdade aparece, ela não é preta, ela é viva. Ela tem profundidade, ela parece ter fome. As estrelas daqui não parecem enfeites no céu.
Elas parecem furos, como se alguém tivesse perfurado a realidade e deixado vazando luz de outra coisa. Eu passo por campos de asteroides que parecem cemitérios de mundos que nunca chegaram a ser alguém. Eu vejo rochas girando como pensamentos esquecidos, batendo umas nas outras sem propósito, repetindo o mesmo movimento há milhões de anos. E aí eu entendo. O universo é especialista em repetir coisas sem se importar com o resultado. Ele cria, ele destrói, ele cria de novo, sem drama, sem narrativa, sem final feliz. Eu sigo, e, quanto mais eu avanço, mais eu sinto a minha mente tentando se agarrar a qualquer coisa humana. Eu penso em rostos, em nomes, em cheiros, em uma xícara quente, em uma mão segurando a minha, em risadas, e tudo isso começa a parecer improvável, como se a vida fosse uma falha estatística. Um acidente bonito, uma coincidência tão rara que quase dá raiva. Eu olho para uma estrela distante e lembro. Muitas dessas luzes já morreram. Eu estou vendo fantasmas. Eu estou vendo o passado. Eu estou cercado por coisas que já não existem. E então eu penso uma coisa que me arrepia. Quantas coisas em mim também já morreram. E eu continuo carregando como se estivessem vivas. Eu acelero mais. O Sol vira só mais uma estrela. O Sistema Solar vira só mais um lugar. A Via Láctea começa a aparecer como um risco luminoso. Uma nuvem gigantesca menos. E eu percebo que a nossa galáxia tem centenas de bilhões de estrelas. Centenas de bilhões. E aí meu cérebro dá um passo para trás. Como se ele dissesse, não dá. Mas eu continuo olhando. E eu penso, então o que eu sou? Se eu desapareço agora, aqui fora, no escuro, quem nota, quem sente falta, o universo não muda. As estrelas não piscam diferente. Nenhuma constelação faz luto. Não existe um silêncio maior quando alguém some no silêncio. Eu sei, isso parece triste. E mas tem algo ainda mais sombrio nisso. Porque a insignificância não é só eu sou pequeno. É talvez nada do que eu faço importe. Do jeito que eu queria que importasse. E eu percebo a raiz de muitos dos nossos vícios humanos. A gente precisa desesperadamente que importe. A gente precisa que alguém veja. Que alguém aprove. Que alguém registre. Que alguém aplauda. Porque no fundo a gente sente, mesmo sem saber explicar, que o universo não aplaude ninguém. Ele não tem mãos. Ele não tem olhos. Ele não tem coração. Eu imagino, por um momento, que eu desligo a nave. Que eu apago todas as luzes. E aí eu fico ali flutuando, numa escuridão total, com a galáxia como um arranhão pálido no fundo. E a pergunta aparece, como uma voz que não é minha. Você ainda é você, quando ninguém pode te reconhecer. Eu sinto um arrepio, porque a Terra, lá embaixo, é uma máquina de reconhecimento. A gente se define por espelhos. Família, amigos, inimigos, redes, rotina, profissão. A gente se sente real, porque alguém reage à nossa existência. Aqui fora, ninguém reage. Aqui fora, meu nome é inútil. Minhas conquistas são inúteis. Minha história é só uma história. E eu começo a pensar. Talvez a vida seja justamente isso. Um instante de consciência em um universo inconsciente. Um lampejo, uma centelha. E por isso dói. Porque é belo e é frágil. Agora eu penso em você, me ouvindo. Aí, na Terra, com suas preocupações, com suas urgências, com suas pequenas tragédias diárias, que pareciam o centro do mundo. E eu não estou aqui para te humilhar. Eu tô aqui para te assombrar do jeito certo. Porque quando eu percebo a insignificância, eu percebo também uma liberdade terrível. Se eu sou tão pequeno, então por que eu tô vivendo como se estivesse em um tribunal o tempo todo? Por que eu fico com medo de errar? Por que eu imploro aprovação? Por que eu carrego culpa como se o universo tivesse uma planilha moral? Aqui fora, no escuro, eu entendo. A vida não vem com legenda. Ela não vem com manual. Ela não vem com uma placa dizendo isso é o certo. A gente inventa sentido. A gente costura sentido. A gente cria significado do nada. E isso é assustador, porque significa que ninguém vai fazer isso por nós.
E ao mesmo tempo, isso é poderoso. Porque se o universo não liga, então o sentido que eu escolho tem um peso diferente. Eu posso escolher viver como um fantasma ou como um fogo. Eu posso escolher passar pela vida tentando parecer importante ou tentando ser verdadeiro. Eu posso escolher o barulho ou posso escolher algo raro. Presença, eu olho mais uma vez para trás, tentando imaginar onde a Terra estaria. Mas ela já é impossível, ela já virou um ponto que nem existe mais no meu campo de visão. E aí eu entendo uma coisa que eu nunca entendi lá embaixo. O mundo não é grande. O mundo é tudo o que você conhece. E quando você sai dele, você descobre que tudo era só um quarto pequeno dentro de uma casa infinita. E você é uma faísca andando de um lado para o outro dentro desse quarto, fingindo que as paredes são o universo inteiro. A nave continua. O escuro continua. E eu, pela primeira vez, paro de pedir que a vida prove alguma coisa. Porque talvez a vida não seja sobre provar. Talvez seja só sobre sentir antes que apague. Agora eu quero te perguntar uma coisa, bem direto. Se o universo não está assistindo, o que você faria diferente amanhã? O que você pararia de fingir? Quem você perdoaria? Ou de quem você se afastaria de vez? O que você faria se não precisasse convencer ninguém? Eu vou ser honesto. Essa viagem me deixou sombrio, mas me deixou lúcido. Porque quando eu vejo o tamanho do universo, eu vejo o absurdo de desperdiçar minha única existência com coisas que não valem uma vida inteira. E talvez esse seja o grande choque. A insignificância pode te destruir, ou pode te acordar. E agora, antes de eu encerrar, eu quero que você faça uma coisa por mim. Comenta aqui embaixo, com sinceridade, sem pose. Qual foi a última vez que você sentiu que a vida é pequena demais e gigante demais ao mesmo tempo? E se você quiser continuar nessa vibe, desistir de encarar o escuro e voltar mais consciente, então assiste o próximo vídeo, porque eu vou te levar ainda mais longe, para um lugar onde nem a luz se comporta do jeito que a gente acha que entende.